Ora viva, caro internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Política na Mesa, o programa que leva à mesa assuntos que marcam a política nacional e de Vilanculo em particular. E hoje não vamos fugir à regra, vamos levar à mesa o primeiro assunto que diz o presidente do Conselho Municipal da cidade de Vilanculo reforça a vigilância das medidas preventivas contra a Covid-19. E também o nosso primeiro assunto tem a ver mesmo com, depois de 3 anos do início dos ataques armados em Cabo Delgado, o presidente da República dirige-se à nação para proferir uma comunicação pela primeira vez sobre o assunto. E para a devida análise destes assuntos, conto com a presença do Roberto Matsinha, representação do Partido Frelimo, a quem desejo saúdo. Bem-vindo a mais uma edição. Muito boa noite, Noah. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham neste momento. Primeiro, nós queríamos saudar vivamente aos militantes, simpatizantes e membros do Partido Frelimo que têm estado a dar a sua contribuição neste flagelo que está a dilacerar o mundo. Estamos a falar da pandemia da Covid-19, que eles, ao lado das autoridades sanitárias, têm estado lado a lado a trabalhar no sentido de sensibilizar, primeiro aos seus membros da família, aos conhecidos e aos demais moçambicanos, para que continuem a tomar com precaução as medidas de prevenção desta pandemia planetária. Também queríamos aproveitar este momento e saudar uma iniciativa que julgamos importante, uma iniciativa solidária, uma iniciativa de cidadania da Organização da Juventude Moçambicana, OJM, a nível do distrito de Vilanculo, que esta semana que agora termina, esteve empenhada no trabalho de desinfecção de pouco mais de 100 salas de aulas no município de Vilanculo. Estas salas das escolas que anteriormente, na edição passada, dissemos que foram assoladas por esta pandemia da Covid-19. Então, este é um trabalho que os jovens estão a fazer e deve ser acarinhado por todos e, quiçá, quando são situações desta natureza, todos nós irmos à luta sem reparar aquilo que são as cores partidárias, mas como uma situação que mexe com todos nós. Muito obrigado, Roberto Matsinha. Sara Chicambo, boa noite e bem-vindo a mais uma edição. Boa noite, Sr. Noah. Cumprimentar a todos aqui presentes. Em primeiro, tenho a saudar o meu partido, MDM, saudar ao povo moçambicano e pelo empenho que tem vindo a fazer durante este tempo de pandemia, e saudar também o povo de Cabo Delgado, em especial as forças estrangeiras que estão a dar bons resultados nesses últimos dias. E muito obrigada. Obrigado, Sara Chicango, em representação da Resistência Nacional de Moçambique, conto com a presença do Ricardo Tembe, assim que é quem deseja saúdo. Bem-vindo a mais uma edição, Tembe. Muito obrigado. Em nome da Renamo, meu partido, ao qual eu represento neste programa, saudar aos nossos telespectadores em diferentes cantos por onde assiste e consegue chegar a este canal da VTV e dizer que estamos aqui para mais um tema a que a Renamo, meu partido, também vai dar o seu contributo rumo ao bem-estar da nossa pátria moçambicana. E muito obrigado. Obrigado, Ricardo Tembe. Estimado telespectador, quero convidar-se a subscrever-se no nosso canal, deixar ficar o seu like e comentário e ative o sininho das notificações para que sempre que lançarmos um conteúdo novo seja notificado. Neste momento vamos observar o nosso primeiro assunto, que é a presidente do Conselho Municipal da cidade de Vilanculo reforça a vigilância das medidas preventivas da Covid-19. Começo consigo, Roberto Matsinha. O presidente do Conselho Municipal, há alguns dias, saiu à rua para poder juntar-se a uma equipa multissetorial que visa garantir o cumprimento do decreto presidencial. Como é que olha para essa iniciativa do presidente do Conselho Municipal? Nós olhamos esta atitude proativa do presidente do Conselho Municipal como uma atividade normal. Aliás, o presidente do Conselho Municipal, com a sua equipe visionária do Executivo, tem estado a se desdobrar desde a eclosão desta pandemia no trabalho de sensibilização dos munícipes e no providenciamento daquilo que são os materiais de desinfecção,
também providenciou este executivo maior número de máscaras o ano passado, numa ação coordenada com alguns parceiros de cooperação do Executivo Municipal. Então, esta aparição do excelentíssimo senhor Presidente do Conselho Municipal à rua, junto com aquela equipe multissetorial, para nós, a Frelimo, não constitui uma novidade, mas sim é continuidade de um trabalho que toda a equipe do Executivo tem estado a desenvolver em todos os 9 bairros. Aliás, esta medida tem vista a minorar e a reduzir aquilo que são os números que são anunciados dia após dia da pandemia da Covid-19. E a outra questão não menos importante é esta que preocupa a todos nós e se calhar a outros distritos da província, dos números que tendem a aumentar no distrito de Vilanculo. É preciso sublinhar e frisar que Vilanculo é um distrito estratégico devido à sua localização também geoestratégica. Temos recebido pessoas de vários cantos do mundo e também temos estado a receber nossos compatriotas dos distritos vizinhos de Vilanculo à procura dos serviços de saúde, quando se sabe que Vilanculo conta com um hospital rural, que este hospital é um hospital de referência. Então, alguns casos que acabam sendo anunciados pelas autoridades, colocando Vilanculo se calhar em segundo ou terceiro lugar na lista dos distritos com mais casos, deve-se ao facto de receber doentes, pacientes de vários cantos, e esses dados são reportados pelo nosso Hospital Rural de Vilanculo ao Instituto Nacional de Saúde no Maputo. E nós não estamos descansados. Aliás, o próprio presidente não está descansado. Aquela aparição foi um conjunto de uma gama de atividades que estão sendo desenvolvidas pelo Conselho Municipal, por formas que o nosso executivo, aliás, o nosso conselho, o nosso município de Vilanculo constitui uma referência e que os nossos amigos, os nossos parceiros de cooperação e tantos outros olhem Vilanculo como melhor destino turístico, mas também um melhor município apetecível em termos da sua localização. Muito obrigado, Roberto Matzinho. Sara Chicão, como é que olha para esta iniciativa do presidente do Conselho Municipal ao sair à rua juntar-se à equipa multissetorial para vigilância? Bom, eu digo que a iniciativa é boa, mas devia obedecer os horários, né, do recolher obrigatório. Haver mais reforço também no horário normal do trabalho, porque nós constatamos que esse reforço funciona mais na hora de ponta, né? E queria realçar aqui um fato triste que aconteceu há dias atrás, quase esta semana, se não estou em erro, de um chopelista que foi levar uma senhora para a maternidade a dar à luz e foi interpelada pela polícia. E a polícia não quis compreender a situação em que, naquele momento, o chopelista se encontrava, apesar da justificação, porque levava uma mulher que ia dar à luz e, mesmo assim, reteu o jovem chopelista, até que, mais tarde, houveram ordens para liberá-lo, que a senhora acabou dando parto a caminho do hospital. Então, dizer que é um fato triste que aconteceu. A polícia devia olhar um caso e outro e poder ponderar. Então, falando da vigilância da polícia camarária, eu não sei como é que é feita essa vigilância. Redobrou-se o número, mas o que nós temos constatado, essa fiscalização é feita como e de que maneira? Porque se formos a ver, nos transportes semicoletivos, ainda existe, não se obedece àquela lotação exigida.
os transportadores semicoletivos ainda carregam acima da lotação. Se formos a ver os mercados, não se respeita o distanciamento social, as pessoas continuam aglomeradas, apesar desse reforço que o presidente da Câmara do Conselho Municipal deu, mas ainda há muita negligência por parte de nós, munícipes. Então, e outra questão também, eu gostaria de saber se essa fiscalização é feita também nas barracas, porque o que nós podemos constatar, há pessoas que no princípio da pandemia, nas suas portas dos seus estabelecimentos, tinha lá aquele material de higienização, mas acontece que agora é um e o outro em que você pode encontrar lá água e sabão para poder lavar as mãos. Então, eu queria saber, aqui é um número que está lá a reforçar, ou aqueles que já estavam no terreno a fiscalizar, porque se formos a ver, a fiscalização não deve só acontecer, ou por exemplo, como eu queria aqui frisar, a polícia não deve só fiscalizar o decreto, porque há decreto, então como estamos neste tempo do decreto, então a polícia deve fiscalizar só neste período, devia fiscalizar a todo momento, porque esta doença não escolhe a cor partidária, segundo dizia aqui o colega, é uma doença que vai ficar para todos nós. Então, eu aqui gostaria de ouvir dele este reforço, como é que acontece, porque se formos a ver, eu, por exemplo, eu ando aqui no distrito, aqui na cidade, na vila municipal, continuo a ver as pessoas a negligenciar, não estão a cumprir, mas a polícia está lá, chega naquele aglomerado de gente no mercado, não faz nenhum. Mas depois os relatórios que vêm de que a polícia está lá a fiscalizar. Está a fiscalizar o quê? Ou está no terreno, só para o inglês ver, para dizer que estão a cumprir com as orientações, mas se formos a ver, e também não é só fiscalizar depois do recolher obrigatório, tem que ser a todo momento. Se a pessoa está a transgredir, é naquele momento que deve ser chamada a atenção. É aquilo que eu estava aqui a dizer, se o transportador semicoletivo excedeu a lotação, tem que ser naquele momento. Aí sim talvez poderemos ter os melhores resultados, porque todos nós estamos preocupados com esta doença, com essa pandemia. Sra. Chicango levantou aqui um ponto de uma mãe que acabou dando à luz a caminho do hospital. Sim. No seu ponto de vista, qual devia ser o tratamento para esses casos? Para este caso, eu penso que o polícia, antes de ser polícia, é pai, é um cidadão. Ele vendo aquela mãe com aquelas dores, deveria deixar o chopelista naquele momento, ir lá e, se for para sensibilizar, dizer que, olha, das próximas vezes ou passa do posto 1 minuto só, talvez, de dizer o policial, ou porque eles têm a linha da polícia, ou deviam ter a linha da polícia, que é o número de contacto, a dizer que eu, fulano de X, neste momento estou a caminho do hospital, vou acompanhar uma senhora que vai dar parto. Existir aqui alguma coisa, né, que deve ser feita, mas eu sinto que aqui houve exagero na parte do policial. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Como é que olha para esta iniciativa do presidente do Conselho Municipal ao sair à rua se juntar à equipa multissetorial que visava fiscalizar o decreto presidencial de estado de calamidade pública em vigor no país? Muito obrigado. Eu acho ser um trabalho que não é só apenas do presidente do Conselho Municipal. É um trabalho individual, é um trabalho, aliás, coletivo de cada um de nós. É uma responsabilidade de cada um de nós, porque o presidente do município está lá com a polícia a fazer sua parte. Uma obrigação que recai a cada um de nós também em continuar a fazermos o nosso máximo também em diferentes cantos por onde nos encontramos, porque o Executivo Municipal vai nos fiscalizar nos arredores da cidade municipal e quando voltamos para as nossas casas. Então é por ali que eu digo que é também um trabalho individual de cada moçambicano, de cada munícipe desta autarquia da cidade de Vilanculo, em reconhecer que esta doença é uma realidade. Nos meses anteriores,
era uma história para nós em Vilanculo, mas nas últimas 3 semanas a situação da Covid é uma realidade em Vilanculo e que há uma necessidade mesmo de um trabalho conjunto e também aproveitar este espaço do programa de Vilanculo TV para repudiar alguns pronunciamentos que até tive acesso via a Sala da Paz, a um post na Sala da Paz, a que o ministro, o porta-voz ou ministro, o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimon Soazi, e também, aqui vem, e também vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religioso, por condenar que o trabalho feito pelo senhor administrador do distrito de Vilanculo é errado. Eu tenho a dizer que eu já há dias eu condenava, eu até questionava-me por que um dirigente é eleito hoje bem consciente e quando chega no poder começa a desviar. Já pude perceber que é por causa destas orientações, porque o distrito de Vilanculo tem um representante do governo que vive o diário de Vilanculo a cada dia do povo de Vilanculo e como dirigente tem uma responsabilidade de tomar decisões sem esperar reportar lá, porque só para reportar esses protocolos aqui exigidos, quanto tempo iria levar para se tomar uma decisão enquanto o povo em Vilanculo está a morrer. E também questionar o facto de o mesmo ministro também fazer parte de exigir protocolos. Este assunto aqui de Vilanculo, de o administrador de Vilanculo ter fechado as escolas e o que o chefe do Estado, onde ele como ministro porta-voz tomou parte, fez parte deste mesmo. Qual é a diferença entre o trazer ruandeses em Moçambique sem passar o da Assembleia da República e o protocolo não foi observado e é aqui onde estão a morrer também os nossos locais, o povo de Vilanculo, este vice-ministro a exigir esses protocolos. Eu repito a dizer, essa é a razão a qual a Renamo, a minha formação política desde há muito tempo, lutou na defesa da descentralização. Quando a gente diz um país, um Estado descentralizado, isto significa que cada dirigente no seu canto, no seu ponto, ele é responsável lá. E que não há razão de o administrador de Vilanculo deixar pessoas a morrer, a ver, a dizer, não, ainda vou falar com o Conselho de Ministros para se autorizar para as pessoas a serem dispensados. E nós aqui em Vilanculo, o administrador de Vilanculo está a dirigir pessoas que também conseguimos ver no terreno que isto dá, isto não dá. Então eu tenho a repudiar esse comportamento de um dirigente do nível superior como o de vice-ministro e com cargos desta natureza em dizer que é errado o que aconteceu em Vilanculo. E eu nunca disse num canal televisivo como este que a Frelimo fez bem desta vez. Eu tenho a dizer que o administrador do distrito de Vilanculo fez bem em cuidar do povo de Vilanculo, da minha autarquia, a tempo e hora, fora da observância desses protocolos. Porque se são quebrar os protocolos e violação dos direitos humanos ou protocolos, o Estado moçambicano a partir de quando o Presidente da República também solicitou os ruandeses, é violação do protocolo que é passado da Assembleia da República. Mas para este caso aqui eu tenho a saudar este princípio que foi bom e continuar a apelar a todos nós munícipes e residentes de Vilanculo para termos muita atenção com esta doença. Esta responsabilidade não é de nenhum dirigente, é individual. Cada um onde se encontra deve se cuidar da Covid-19. Roberto Massinho, a Sara Chicango levantava aqui uma questão: como é que é feito este reforço das medidas preventivas?
Muito bem. Eu queria fazer ponte ao que dizia há momentos o Ricardo Tembe. Nós temos que olhar esta problemática da pandemia da Covid-19 como um assunto global e que urge uma necessidade de cada um de nós fazer a sua parte. E se cada um de nós fazer a sua parte, nós vamos lograr resultados, vamos lograr sucessos há muito bem pouco tempo. É preciso recordar que esta doença surge pela primeira vez em 2019, nos finais de 2019, por aí novembro, dezembro, na República Popular da China. Mas se formos a revisitar aquilo que é o historial da doença que dilacerou a China e depois veio até nós cá, como é que está a China hoje em dia em termos de números? Não foi uma questão de hoje para amanhã, mas houve uma mudança de comportamento de cada chinês e por isso os números lá na China reduziram drasticamente, a vida voltou à normalidade. É preciso termos fé, mas é preciso termos fé a fazermos alguma coisa. Esta coisa tem a ver com a mudança de comportamento. Tenho dito em muitas edições que é notório, infelizmente, encontrarmos munícipes com máscaras no bolso, com máscaras em locais impróprios, sem, contudo, proteger aquilo que é o lugar seguro, que é a boca e o nariz. Temos visto também aglomerado de pessoas, bancas, por ali em diante. Nós não podemos fazer isso depois à espera do ruído do carro, seja Toyota, seja Mahindra, para nos policiar. E se nós continuarmos a trabalhar com esta metodologia de um policiamento, não iremos a lugar nenhum. Porque eu não conheço no nosso país nenhum município com um efetivo policial, com um efetivo da Polícia Municipal, que consegue abranger a todo milímetro do território autárquico. Mesmo em cidade de Maputo, com um estatuto especial, não tem um efetivo policial capaz de cobrir todos os bairros, todos os quarteirões e todas as residências para ver o que está acontecendo nesta e naquela casa. O que deve acontecer conosco é nos mercados e aonde devemos saber que esta doença, se brincarmos com ela, vamos extinguir todos nós por uma só vez. É preciso trabalhar nesse sentido. Nós não vamos ter polícia a trabalhar em todos os cantos. Com relação ao assunto que me coloca desta questão também do jovem que foi interpelado pela polícia, é preciso saber que existe este decreto do Conselho de Ministros que orienta como é que nós devemos continuar a nos prevenir, que lança uma série de restrições. É preciso que esse decreto seja cumprido por todos nós, mas este decreto fomos nós, os moçambicanos, que concebemos. Então cabe também ao polícia de trânsito fazer valer este decreto, mas olhando a realidade do terreno, daquilo que aconteceu naquele momento e tomar a devida decisão. Estas questões ele não aprende nem na instrução, mas é uma questão humana naquele momento que ele vai avaliar. Por exemplo, nós sabemos que naquele momento devia ser uma ambulância a transportar aquela parturiente, mas nós não temos ambulâncias suficientes para fazer esse trabalho. À medida em que estes jovens... ambulâncias suficientes, qual devia ser o tratamento do caso naquele momento, visto que a polícia parou a viagem do jovem? Por isso eu dizia e reafirmo que aquela é a atitude humana do agente ou do policial. Caberá ao policial olhar o assunto naquele momento, ver se podia ou não perdoar ou deixar o jovem. Isso eu posso dar um exemplo muito concreto da sua atividade como jornalista. Aquilo que acha que é notícia, o Noah como jornalista, para mim também como jornalista pode não ser notícia. O que é isso mais ou menos?
Ao escrever a sua notícia, você deve analisar que efeitos pode trazer esta notícia para as suas fontes e para aquele que acompanha a sua notícia. Colocar-se no lugar daquela fonte e colocar-se também no lugar dos que vão consumir a notícia. A partir daí, você vai escrever folgadamente, vai escrever sua notícia. Mas se o seu consciente lhe orientar que isto não é notícia, é melhor não escrever, porque também não será notícia para ninguém. Apenas vai deixar passar. Senhor jornalista, eu pedi o tempo só para dizer duas coisas. Se o colega Roberto Mazzini fosse um telemóvel como este, eu diria que ele perdeu a rede. Digo isso porque eu estou atrás daqui de dizer que a responsabilidade da prevenção da Covid-19 é individual. Quando digo é individual, estou a dizer que é da responsabilidade de cada um de nós por onde se encontra. Se cuidar, que não fique apenas à espera do polícia para te dizer cuida-se. É o que eu estou a dizer. E ele, pelo visto, pude compreender que ele funciona como um telemóvel igual a este. Perde a rede, não percebeu. Se é que me percebeu, vou lhe dar um outro nome. Estaria no meio de uma ambição de fazer política por ambição, política por interesses monetários. Ambicioso. O senhor é ambicioso porque não entende quando os outros falam. Ambiciona só em pensar que só porque vai ser num espaço televisivo para falar, para ser ouvido pelos outros lá. Eu estou a dizer, repito, que são dois pontos que eu coloquei aqui. Eu disse, número 1, a responsabilidade da Covid é individual. Quer dizer, o presidente do município vai fazendo sua parte. Mas também temos a mesma responsabilidade, como moçambicanos, como povo de Vilanculo, aonde a cada um se encontra, se cuidar, porque o presidente vai circular nas ruas, mas você está em casa, no convívio familiar, deve se cuidar. É o que eu disse aqui. O segundo ponto, eu disse que repudiava o facto de o vice-ministro dizer que não poderia ter se fechado as escolas em Vilanculo sem que tenha sido observados aqueles protocolos que é submeter ao governo central. E voltei também a questionar o porquê de ser ele hoje a repudiar pro outro, o trabalho do outro. E eu ainda disse, se ele faz parte, é ministro da Justiça, e quando o presidente da República foi a Ruanda convidar tropas ruandesas a Moçambique sem a observância do protocolo, hoje exige um protocolo? Estas são perguntas que eu coloquei aqui. Eu ainda disse que o mesmo ministro, o vice-ministro, faz parte da defesa, da justiça, conhece. Por que é ele hoje a exigir que haja protocolos? E quando a gente falava ontem de quebramento de protocolo, ele reivindicava. E eu ainda disse que o administrador do distrito de Vilanculo está de parabéns por controlar a nossa saúde, controlar os nossos filhos. E ele logo pediu palavra, cortou. Por isso que eu lhe digo, ele se fosse um telemóvel, eu diria que ele deslocou, perdeu a rede. Ele já não sabe o que está a falar. Colega, eu estou a dizer que o governo do distrito de Vilanculo está de parabéns, está a fazer um trabalho conjunto e que vamos todos lutarmos contra o coronavírus, porque não tem nada a ver com o presidente do Conselho Municipal nem com o administrador, é da responsabilidade. O senhor Roberto Mazzini, na sua família, deve informar sobre a Covid. Eu também, na minha família, devo difundir essa informação da Covid. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Sara Chicango. Mas antes da Sara Chicango, senhor Roberto Mazzini, num espaço desse na televisão, não é para o senhor só apenas falar, ela é pessoa. Por que quando o outro fala, o senhor quer falar sozinho? Sara Chicango. É assim, eu não tenho muito aqui a alongar. Eu, quando fiz aquele questionamento do reforço dos agentes policiais na vila
autárquica, eu me referia aos mercados, me referia às bancas. Então, eu sinto que este ponto aqui mexi, os dois já estão a entrar em pânico. Eu estou a pedir aos colegas se acalmem. Porque Não, é que o colega, quando o outro fala, pensa que o outro que está a falar está errado. Essa doença veio para todos nós. Então, o senhor Roberto Massinho dizia assim que não era possível numa área que nem Vilanculos os agentes da polícia conseguirem abranger a todos os cantos para poder fiscalizar. Mas eu disse aqui, há transgressão, porque acontece que os munícipes, quando estão aglomerados num determinado lugar, a polícia está ali e não faz nada. Então, era neste contexto que eu estava aqui a questionar. Se está lá reforçada a polícia, está reforçada para fazer o quê? Porque as pessoas continuam a transgredir as normas, não cumprem com o distanciamento social de 1 metro, 1,5 metros. Mesmo a polícia estando ali, então para que este reforço se não faz cumprir as normas que deviam se fazer? Porque não basta só aumentar o efetivo, mas é fazer valer a lei e fazer com que as pessoas se apercebam de que estão erradas neste e naquele ponto. Muito obrigado, Roberto Massinho. Muito bem. Eu tristemente ouvi aquilo que foi a locução do meu colega, mas o meu colega, em primeiro lugar, ele precisa de ir ao manicômio. Precisa de ir ao manicômio, porque é isso. Se recuarmos, aliás, os internautas vão tirar ilações deste debate. A partir da altura que eu tomei a palavra, eu até fiz a questão de secundária. Eu disse, fazendo a ponte daquilo que o meu colega falava, porque ele disse essa questão de que é preciso cada um de nós fazer a sua parte. Eu secundei as suas palavras, não é? Secundei as suas palavras. Então, quando ele entra aqui a lançar um palavreado, a contrariar aquilo que eu disse, não há dúvidas nenhuma que ele precisa de manicômio. Maluco é o Ricardo Tembe e precisa de passar de uma psiquiatria para ter um tratamento devido. Tem problemas sérios de percepção e de confundir as pessoas. Queria terminar por aqui. Ricardo Tembe? Não, mas não gostaríamos de desenvolver assuntos desta Os últimos debates políticos, eu tenho perdoado a ele esses últimos dias. Sabe por quê? Porque eu vejo que ele está doente. Questiona esses últimos dias já não libero muito, já não falo muito alto, porque eu vejo que ele está doente. Obrigado, Ricardo Tembe. Tenho indicação da produção que neste momento vamos observar uma curta pausa e voltamos dentro de instantes com o segundo assunto que marca a nossa presença nesta noite. Um professor para falar assim, é triste. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Estamos de volta para a segunda e última parte do programa Política na Mesa. Vamos neste momento observar aquilo que é o nosso segundo assunto. 3 anos depois do início dos ataques armados em Cabo Delgado, o Presidente da República dirige-se à nação pela primeira vez para pronunciar-se sobre o assunto. Importa recordar aqui que os ataques iniciaram no dia 5 de outubro de 2017 em Mocimboa da Praia e de lá para cá já foram registrados 817 mil deslocados e cerca de 219 escolas deixaram de funcionar.
Na sua comunicação à nação, o chefe de Estado terá proferido as seguintes palavras: o país não pode pensar lento nem pequeno para fazer face a esta situação do terrorismo na província de Cabo Delgado. Roberto Matsim, como é que olha para este pronunciamento do chefe do Estado? Antes de passar para este segundo tema muito importante, gostaria aqui de deixar algumas informações ou alguns apelos aos nossos munícipes para que continuemos a respeitar aquilo que são as medidas de prevenção constantes no decreto do Conselho de Ministros, e também devemos, de facto, nós sabemos que isto mexe conosco mesmo quando nós perdemos o nosso ente querido. Nós devemos desencorajar enchentes nas cerimônias fúnebres e também intensificar o uso de máscaras faciais. E há uma outra problemática do contínuo comportamento de venda e consumo de bebidas alcoólicas, e é preciso que abandonemos uma vez por todas estas atitudes que podem nos conduzir ao abismo. Indo concretamente ao segundo ponto que acaba de nos colocar, 3 anos depois dos ataques armados em Cabo Delgado, o Presidente da República dirige-se à nação pela primeira vez para falar do assunto. Nós, como Afrelimo, diríamos que não é pela primeira vez que o Presidente da República se dirige à nação. E nós defendemos da seguinte forma: o Presidente da República, na sua qualidade de comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, tem estado a comandar, tem estado a liderar todo o processo inerente aos 2 ministérios, ao Ministério da Defesa Nacional, ao Ministério do Interior. E se nós estamos recordados, Cabo Delgado conta com um comando provincial, também temos aquilo que são as posições das Forças Armadas de Defesa de Moçambique naquela província. Quando aconteceu o primeiro ataque, corria o ano de 2017, se a memória não me traz só, houve um pronunciamento do comando distrital da Mocimboa da Praia, houve o pronunciamento e também do porta-voz do Comando Provincial de Cabo Delgado a dar uma explicação e do trabalho operativo que as Forças de Defesa e Segurança estavam a fazer naquele momento e quais eram as ações para contrariar a ação do inimigo. Então, nós não podemos dizer que esta foi a primeira vez que o chefe do Estado falou sobre o assunto dos ataques em Cabo Delgado. Aliás, esta intervenção, esta comunicação do chefe do Estado, no último dia 25, que fez a nação, trouxe um panorama global, uma radiografia real daquilo que aconteceu de lá até esta parte, até a esta conclusão da intervenção da SADC para pôr o fim à situação de ataques em Cabo Delgado e não só no nosso país, porque nós sabemos que o assunto de terrorismo não é um assunto de Cabo Delgado, não é um assunto apenas do nosso país, mas o terrorismo é um mal internacional que tem estado a afetar muitos países e por isso os outros países da região ficaram sensibilizados em apoiar de forma logística, de forma em termos de capacitação e também de seus efetivos para... Sim. Vamos tocar nesse assunto dos outros países num outro ponto. Agora consigo, Sara Chicango. O presidente da República, na sua comunicação, terá dito: não se pode tolerar, não se pode ser tolerante com esta desumana barbaridade. O que é que efetivamente o chefe de Estado quis dizer com estas palavras? No meu ponto de vista, essa questão falada pelo presidente da República é só para interter-nos.
Nós sabemos muito bem que o interesse que tem o governo na província de Cabo Delgado é do gás, porque se tivesse interesse pelas vidas humanas que estão lá, a intervenção teria sido naquele momento em que várias forças vivas exigiam para que o governo pedisse apoio ao estrangeiro para poder acabar com aquela guerra. Primeiro, neste ponto, eu só tenho a agradecer a intervenção dessa força estrangeira e parece que nesses últimos dias estamos a ouvir alguns resultados bons. Os insurgentes estão a ser abatidos, já é um bom sinal. Mas, para realçar este ponto do Presidente da República falar pela primeira vez, eu diria que é primeira vez, sim. Por que sendo primeira vez? Porque aqui houve interesse por parte dos partidos políticos em quererem saber por que aquela força estrangeira está em Cabo Delgado, se uma vez o governo dizia que não há guerra, está tudo controlado, para depois ouvirmos que já há uma força estrangeira e que para autorização desta força não se passou do Parlamento para ser aprovada a vinda dessa força. E outra questão aqui, para haver interesse por parte do governo, eu dizia que várias forças vivas, através das mídias, internet, pediam para que houvesse um reforço. Então, esse reforço nunca acontecia desde outubro até cá, 3 anos se passaram. Vidas humanas se foram, as pessoas perderam os seus bens. Mas o governo começou a manifestar interesse de intervir na situação de Cabo Delgado quando a Total fechou as portas. E aquelas empresas começaram a remover o seu pessoal, o seu material para os seus países. Foi que dali o governo viu a necessidade de intervir. Mas quando estavam lá a morrer pessoas, era um silêncio total, está tudo controlado. Mas quando viram que é dinheiro que estavam a perder, aí sim tiveram que irem atrás dos investidores da França para irem negociar. E eles disseram que nós não podemos investir num país onde há guerra. Então foi dali que viram que sem sucesso lá, tiveram que vir já começar com aqueles encontros, a SADC e outros ali já pedir reforço. Por quê? Porque viram que os seus interesses já estavam a ser atingidos. Eu penso Muito que, obrigado. em poucas palavras, é isso que eu... Ricardo Tembe, não se pode tolerar, não se pode ser tolerante com esta desumana barbaridade. O que é que o chefe de Estado quis dizer com estas palavras? Muito obrigado. Me considero a palavra aqui neste espaço. Eu primeiro, respondendo essa pergunta, eu tenho a dizer que ele já começou a sentir que não pode se tolerar os desmandos praticados, até de um outro nome, pelos seus colegas do mesmo partido e que dá a censar mesmo na sua totalidade, porque de facto o começo disto foi parecendo uma coisinha de nada, por isso que ele até pensava que internamente, no seio da sua formação política, poderia paralisar com isto. Eu me recordo numa das suas citações no Comitê Central da Frelimo na cidade da Matola, quando diz que colegas, ou a linguagem dele lá, que estavam a ser desconfiados. Isso dá a entender que ele tinha bases, tinha fontes. Ele até hoje conhece a proveniência dessas guerras todas. As pessoas que estão a influenciar ou que tenham influenciado a entrada desses conflitos. Por isso, ele levou 3 anos a tentar ver se poderia conseguir gerir o assunto entre irmãos, não sei da sua formação política, mas visto que já está a ultrapassar as dimensões, é por ali que ele começou a agir
na qualidade do chefe do Estado, é que representa a todos nós, por isso que ele diz que não pode se tolerar, é que de facto não pode se tolerar, porque um outro aspecto também que existe, no meu entender ou interpretar, é que o mercado de combustíveis no mundo é muito mais controlado pela Ásia. Então, se o mercado de combustível é controlado pela Ásia... Ricardo, sim. Este ponto eu gostaria de tocar num próximo momento, daqui a pouco. Peço que deixe o assunto de fora. Obrigado. Roberto Matsim, para alguns especialistas, os ataques são motivados pela pobreza, a exclusão, o regionalismo, a religião e a reivindicação dos ganhos de projetos de gás natural. No seu ponto de vista, o que será a motivação para estes ataques? O motivo desses grandes ataques, dizia alguns especialistas, eu não sou especialista nessa área, sou especialista numa outra área e não nessas. É verdade que o nosso país, o Deus conferiu as riquezas para este país, foi dando aqui, foi dando acolá, e nós nos cobre as riquezas que estão sendo descobertas agora. E temos alguns resíduos de gás maior escala em Cabo Delgado que ainda não foram explorados no seu potencial real. Então, aqueles inimigos de desenvolvimento, aqueles inimigos de ontem, que usam várias vias, e uma delas é o terrorismo, atacam-nos para poderem contrariar com que Moçambique possa explorar e sentir o sabor destas mesmas riquezas. Por isso, há um trabalho de base que todos os moçambicanos devem fazer, sob pena de a situação de Cabo Delgado se alastrar em quase todo o país. A cada dia, nós temos estado a acompanhar a descoberta de areias pesadas neste canto, naquele outro canto, de grafite aqui, de mármore acolá. A situação de Cabo Delgado é o que nós temos aqui. Está-se a falar de gás, não é? Nós, na província de Inhambane, temos gás aonde? Aqui, a uns 50 km de Vilanculo, estamos a falar de Temar. Temos gás também aqui em Pande, no distrito de Govuro. Então, da mesma forma como esses terroristas entram para Cabo Delgado, as informações que nos chegam é que usaram, ou têm estado a usar a via marítima. E nós também estamos banhados pela esta baía que interseta o Oceano Índico. Eles também poderão chegar aqui. Por isso, há um trabalho muito árduo de todos nós, de nos empenharmos e lutarmos por formas que estes terroristas acabem uma vez por todas. Acompanhamos recentemente a última semana do trabalho que as Forças de Defesa e Segurança têm estado a desenvolver em Cabo Delgado. Muitos terroristas se sentem neste momento encurralados, para além daqueles números que foram divulgados semana passada de alguns terroristas abatidos. É verdade, este não é um momento de salva de palmas e de cantar vitórias, mas nós acreditamos que as nossas Forças de Defesa e Segurança, com este auxílio da SADC e das forças ruandesas, têm estado a aumentar da temperatura para que os terroristas se sentem encurralados e abandonarem o nosso território. Muito obrigado. Sara Chicano, o que estará a motivar estes ataques? Bom, no meu ponto de vista, o que deve estar a motivar, primeiro, é a exclusão. E quando há exclusão, há guerras. O que está a acontecer? Nós descobrimos que o nosso país possui riquezas. E nós, tendo riquezas, não seríamos um país hoje em que estaríamos a cantar fome e miséria. Seríamos quase todos, não posso dizer todos, né? Mas quase 80% ou 90% com uma vida normalmente estável. Então, eu diria que é exclusão. Porque nós vemos que quando foram instaladas aquelas empresas, maior mão de obra
que estava lá no terreno estrangeira. E as pessoas que estavam a dirigir aquelas empresas ali são pessoas que nem um moçambicano poderia ocupar um cargo de direção. Os que ocupavam cargos de direção são pessoas estrangeiras. Então, onde é que está aí a inclusão? Então, eis o motivo que eclodiu esta guerra. Eu penso que este é o meu ponto de vista. E também queria realçar aqui um assunto que o colega acabou de dizer, falou de gás de Temane. Nós estamos muito próximos aqui de gás. Mas se eu for a perguntar, Vilanculos, quem está a usufruir desse gás? Nem 20% das pessoas estão lá a usufruir desse gás. A maior parte do gás vai via tubos para a África do Sul, onde a África do Sul depois enche e manda para Moçambique para o moçambicano poder comprar. Então, para dizer que aqui os próprios contratos não há clareza, nunca se discute ideias de como esse projeto vai avançar, como é que vamos empregar os jovens para sair da pobreza, nada. Nós só vemos, eu vou falar do caso que aconteceu há anos atrás. Nós tivemos aqui muitas empresas estrangeiras, a WQ, tivemos fora da WQ, a Tashman, tivemos a Bonat, e todos esses estavam concentrados em vir explorar o gás. Então, as mesmas empresas, em menos de um ano, não sabemos dizer para onde é que elas foram, desapareceram. Então, o que estará a falhar aqui? Então, eu diria que não há clareza. Se lá na central o grupo de dirigentes, então cada um quer puxar a corda para si e não há um consenso, o povo vai cantar esse choro até a morte, mas com riquezas que nós deveríamos neste momento usufruir delas. Então, quando não há essa clarificação e a divisão equitativa, vamos estar sempre a chorar enquanto temos o que temos pão nas mãos. Muito obrigado. Agora sim, Ricardo Tempo. Obrigado mais uma vez. Eu estava aqui a tentar querer perseguir a causa. Eu dizia aqui que os grandes produtores de gás a nível mundial são os nossos irmãos asiáticos. Então, se são asiáticos, Moçambique recebeu a Total, a França, que também vai explorar o nosso gás natural, os nossos recursos aqui. Então, eu posso até chegar a dizer que a outra parte viu o mercado do gás. É verdade que eu não esteja aqui a tentar explicar corretamente, mas eu quero dizer que tudo isto, o resultado disto, é uma forma de criar barreira para que a França não ocupa o mercado internacional através de Moçambique. Então, esses conflitos vieram de fora e influenciaram os nossos irmãos. Entrou-se no terreno e encontrou jovens moçambicanos como a mim, com fome, conforme diziam os colegas aqui. Então, foi facilmente serem influenciados por dinheiro para criarem aquela guerra, por causa do mercado de recursos, do mercado de combustível, do gás a nível mundial, através dos nossos irmãos asiáticos. E também dizer que há uma outra batota, aqui podemos estar a falar muita coisa, mas a situação que nos divide com a Tanzânia, porque a bacia de Rovuma nos separa com a Tanzânia. Então, esses irmãos falantes da língua Swahili, maior parte deles, eu tenho a suspeitar que talvez uma parte também sejam de jovens da Tanzânia também influenciados por esses grandes investidores de gás natural, grandes comerciantes do gás natural, para criar essas barreiras todas elas. E Moçambique também deixou as coisas, não é nada. E as coisas foram alastrando-se até os dias de hoje. E penso que quando o Presidente da República diz que já é a vez, é sinal de ele tentou querer
tolerar, mas já está a ver que já está a afundar o país e ele está daqui a 2 anos e meio, e porque também não pode sair sem terminar com esta guerra. Ele tinha que fazer de tudo para aliviar o país, para poder entregar as pastas logo que terminar, enquanto o país está bom. Muito obrigado. Ainda nesta senda do combate ao terrorismo, o Presidente da República disse que as forças do Ruanda estão no nosso país ao abrigo do acordo bilateral entre os dois países no âmbito da segurança e também enquadra-se no âmbito da solidariedade por uma causa nobre e comum. Por isso, não tem preço. Roberto Mazzinhi, será que este apoio do Ruanda não vai ter nenhum preço futuramente? Obviamente, são palavras muito acertadas e sábias do Sua Excelência o Presidente da República, ao dizer que as forças ruandesas não têm a cobrar algo de Moçambique. Isto enquadra-se efetivamente nos laços de cooperação e na parceria que existe entre dois países, Ruanda e Moçambique. Aliás, Ruanda é um país muito experiente na sua intervenção militar para casos de terrorismo. E o Presidente da República, na qualidade do símbolo nacional, na qualidade do alto magistrado da nação e comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, ele é soberano e sentou esses contactos com Ruanda por formas a Ruanda dar a sua contribuição nesta situação em que nós nos encontramos do terrorismo no nosso país. Enquanto prevalece aquele acordo que saiu da Cimeira das forças da SADC, que cada país irá dar a sua contribuição, há de notar que cada país tem um efetivo diferente de um outro país. Este pode estar a apoiar em termos de equipamento, enquanto o outro apoia em termos de assessores militares, e esses vão se juntar às forças de defesa e segurança. Caberá às forças de defesa e segurança do nosso país para o comando das operações. Vão estar todos no teatro de Operações Norte, por formas a se corrigir essa situação. E Ruanda já está no terreno e já está a fazer um trabalho aplausível. Quinta-feira acompanhamos o abate de cerca de 14 terroristas, mas este também não é o fim. Há um trabalho que as nossas forças de defesa e segurança, forças aéreas, fizeram durante esta semana, e ainda não estão contabilizados os números dos possíveis terroristas abatidos. E nós entendemos que esta questão do Ruanda incomoda não só os terroristas, incomoda inclusive também aquela ala que nós conhecemos da RENAM, que está a fustigar as províncias de Manica e Sofala. E com a vinda desses, eles também estão a começar a se sentir mal. Mas nós estamos a trabalhar, o país é este, e as forças de defesa e segurança, junto com essas forças estrangeiras, vão dar a sua contribuição. Muito obrigado. Sara Chicão, será que este apoio do Ruanda vai passar em branco? Eu não acho. Por que digo que não acho? Eu dizia há pouco tempo aqui, enquanto não haver clareza naquilo que nós fazemos, os resultados mais tarde ditam por si. Eu digo isso porque antes de vir essa força para Moçambique, Cabo Delgado, nos seus países, o parlamento sentou, fez uma avaliação. Vamos enviar a nossa tropa para Moçambique. Quanto equivale? Quantos milhões de dólares, depende da moeda que o seu país usa, que vai valer para nós podermos enviar essa força. E foi tudo claro. Eu estava a ler algumas páginas na internet em que o Parlamento Sul-Africano falava de um valor que já não posso aqui precisar porque nem pude gravar na mente, para poder enviar a sua força para aqui em Moçambique, para apoio em logística e outras coisas. Então, para dizer que
Noutros países, a justiça não, as coisas funcionam. Agora aqui em Moçambique não. Nem sabemos dizer quanto é que aquela força está a gastar em termos de munições, manutenção e tudo. Não sabemos. Por quê? Porque o presidente da República tomou a sua decisão sem aval do Parlamento, nem da segurança do Estado. Então, é complicado aqui, porque nós só vamos nos assustar daqui a um ano, meses, a dizer que, olha, aqueles não vieram e quem vão. Moçambique tem esta dívida, porque da mesma maneira que houveram as dívidas ocultas, até ficou o famoso nome oculto, porque foram escondidas. E aqui também vamos nos assustar com uma ou outra dívida para pagar essa força. Isso de dizer que eles não querem nada, vêm apoiar, é do momento, mas vamos nos assustar da mesma maneira que nos assustamos com dívidas ocultas. Vamos para lá, porque temos aqui investimento a fazer, foram pedir valores, mas hoje é o povo moçambicano a arder do seu bolso para pagar a mesma dívida. Então, tratando-se de Moçambique, nada me espanta. Ricardo Tempo, no seu ponto de vista, este apoio do Ruanda em tropas militares vai passar em branco? Olha, o que eu tenho a dizer é que, primeiro, em Moçambique jorna um dinheiro sem controle do próprio Estado, senão dizer, sem o conhecimento do povo moçambicano. Então, se é que aqui não vai haver nada, é um apoio simples, isso também não tenho eu a acreditar aqui. Mas se é que dentre esses acordos, a pessoa que foi convidar, se é que pagou o valor na sua totalidade de prestação de serviço, porque aquilo é prestação de serviço que a Ruanda está a fazer a Moçambique, é prestação de serviço. Digo prestação de serviço porque a Ruanda não faz parte da SADC. Então, os da SADC é que estão a apoiar Moçambique, mas assunto Ruanda está na prestação de serviços. Então, é provável que naquele dinheiro avulso que anda aqui, jorna aqui em Moçambique, de qualquer maneira, sem o controle de ninguém de nós, se o presidente da República foi pagar este acordo, tudo assinado, é provável que não haja nada. Mas se não pagou nada, não é verdade dizer que isto vai passar a branco. Não é verdade. Isto pode levar tempo, mas depois vamos ouvir alguma coisa. Desculpe, vamos falar de valores da Covid. Sabe dizer quanto é? Se nem todo moçambicano recebeu. Agora, como é que vamos ter certeza daquilo que está acontecendo no momento? Vamos primeiro tocar aquele ponto que mal foi resolvido, para depois tocarmos este. Então, para dizer que enquanto não haver clarificação das coisas, estaremos sempre a navegar no mesmo ponto. Por que não quis passar do Parlamento? É para esses valores aqui, o povo moçambicano não ter certeza, não saber da sua existência e vão acabando se dividindo como sempre tem acontecido. E é esse dinheiro que é usado para burlar os mandatos, para burlar as campanhas eleitorais, para comprar companhia. Este colega aqui está de qualquer maneira a falar. São esse tipo de pessoas que estão atrás de valores, não estão muito atrás do amor à pátria moçambicana, porque é aqui onde todos vivemos. Este local, este país é muito mais para certas pessoas fazerem dinheiro. E porque fez muito dinheiro, está a ver que o país está mal, há razão de tirar um pouco, ir comprar uma força para prestar serviço, para garantir o país. 2 anos e meio, entrou uma outra pessoa, se a bomba explodir é com uma outra pessoa. Há falta de interesse, chamaria de amor para com a pátria. A única coisa que existe em Moçambique é o abuso de poder e violação dos direitos humanos. Muito obrigado, Ricardo Tempo. Roberto Matzinho. Muito bem. Nós temos que estar muito sérios naquilo que falamos e também devemos dar fé ao trabalho que o nosso governo está a fazer. Temos que dar fé ao pronunciamento, à comunicação do Presidente da República. Foi uma comunicação bastante didática em termos de informações
daquilo que está a acontecer neste momento e também da vinda dessas forças estrangeiras. É preciso também recordar que as nossas forças de defesa e segurança também já deram contribuição a outros países da região, como é o caso do Zimbábue, já estiveram também na Tanzânia, já estiveram em Angola, já estiveram em Congo, sem troca de alguns centavos, como alguns podem estar aqui a imaginar ou a inventar ou a vaticinar. Mas também o nosso país tem estado a receber vários apoios de países na componente de fortificar cada vez mais as nossas forças de defesa e segurança em vários capítulos. Num dos debates aqui afloramos a questão da formação de fuzileiros navais através de alguns adidos militares vindos de Portugal. Então, não é questão do Ruanda que vai inquietar os moçambicanos. Ruanda vem dar a sua contribuição. É verdade que aquela tropa é uma tropa também tímida, ameaça alguns, porque nestas situações também de terrorismo sim, há quem ganha algum proveito nisto. Alguns estão aqui em Moçambique, então quando sente que há aproximação dessas forças de defesa e segurança e essas forças estrangeiras, se sentem muito encurraladas sem manobras de que natureza. Mas vamos deixar que essas forças trabalhem, que não há nada, o Presidente da República já disse, e disse à nação, não disse só para um grupo de pessoas, ele falou isto para todos os moçambicanos, e está claro aquilo que o Presidente da República disse. É o que vai acontecer, é o que está a acontecer. Roberto Mazzini, tenho indicações da produção que estamos mesmo sem tempo, mas antes, Ricardo, temos para terminar. Eu só quero recordar ao colega Roberto Mazzini que tem um sítio para anotar que depois, no final de tudo, o mandato quase, de tudo isto, seja dirigente proveniente do Partido Frelimo, seja da Renamo, seja de que formação política, no futuro o chefe do Estado moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, será ouvido, o colega Roberto Mazzini. E essa coisa de dizer que pessoas estão aí com medo ou porque são da Renamo. A Renamo está em projeto da DDR, junto ao presidente... Não falei da Renamo. Disseste que a gravação está aí. Não falei da Renamo. O senhor está se sentir mexido por esta intervenção. Não, o problema é muito sério. O problema é indicações da produção que estamos de tempo, por isso, muito obrigado, Ricardo Tembe, obrigado, Sara Chicambo, obrigado também ao Roberto Mazzini pela vossa presença. Caro internauta, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Política na Mesa. Quero convidar a si a subscrever-se no nosso canal, deixar ficar o seu like e comentário. Diz-se em gíria popular, é muito mais fácil encontrar verdade numa crítica do que no elogio, por isso não hesitem em deixar ficar a sua crítica, desde que seja uma crítica construtiva, para juntos crescermos.